Bem-vindo ao canal, não esqueça de deixar seu like, vamos ao vídeo. Em um passado não muito distante, era comum ouvir relatos sobre as infames prisões localizadas dentro da área que corresponde à base naval na Baía de Guantánamo. Curiosamente, essa base está inserida dentro de um território reconhecidamente cubano, até mesmo pelos Estados Unidos. Mas como exatamente foi criada essa base e qual argumento os Estados Unidos usam para manter a ocupação dessa área há mais de 100 anos? Tudo começou em 1898 com a Guerra Hispano-Americana, conflito entre os Estados Unidos e a Espanha que acabou com o domínio colonial espanhol nas Américas e resultou na aquisição dos territórios pelos Estados Unidos no Pacífico Ocidental e na América Latina. Entre esses territórios estava Cuba, que recebeu o direito à independência. Então eles trocaram o direito à independência pela base? Não exatamente. Acontece que a Guerra Hispano-Americana foi na prática uma luta entre dois modelos distintos de colonialismo: o colonialismo clássico versus o imperialismo ou neocolonialismo. Após a vitória americana, diversos territórios espanhóis passaram para controle norte-americano, entre eles Rica e Filipinas. Entretanto, como dito antes, Cuba recebeu o privilégio da independência, mas suas relações externas estariam em vários aspectos diretamente subordinadas ao interesse de Washington. A Emenda Platt foi o anexo ao projeto de lei de apropriações do Exército dos Estados Unidos de março de 1901. Essa emenda estipulava as condições para a retirada das tropas americanas de Cuba, que ocupavam a ilha desde o fim da Guerra Hispano-Americana, e seria essa emenda a responsável por moldar as relações fundamentais cubano-americanas até 1934. Formulado pelo secretário de guerra Elio Holt, a emenda foi apresentada pelo senador do estado de Connecticut. Por seus termos, dizia-se que Cuba não transferiria terras cubanas para nenhuma potência que não os Estados Unidos. O direito de Cuba de negociar tratados era limitado. Os Estados Unidos ganharam o direito a uma base naval em Cuba, localizada na Baía de Guantánamo, e talvez um dos trechos mais polêmicos. Foi permitida a intervenção estadunidense em Cuba para a preservação da independência cubana, e foi previsto um tratado formal detalhando todas as disposições anteriores. Para acabar com a ocupação dos Estados Unidos, Cuba incorporou os artigos em sua Constituição de 1901, e em 1902 os Estados Unidos retiraram suas tropas oficialmente da ilha. Cuba tornou-se então uma república de fato independente. Os Estados Unidos interviram militarmente em Cuba apenas mais duas vezes, em 1906 e em 1912. Como esperado, os cubanos consideraram a emenda uma violação de sua soberania plena. Em 1934, como parte da política de boa vizinhança, o presidente Franklin Roosevelt apoiou a revogação das disposições da emenda, exceto, claro, os direitos dos Estados Unidos à base naval, protegidos por seu artigo 7º, que dizia: para permitir que os Estados Unidos mantenham a independência de Cuba e protejam seu povo, bem como para sua própria defesa, o governo de Cuba venderá ou arrendará aos Estados Unidos as terras necessárias para as estações de carvão ou navais, em certos pontos a acordar com o presidente dos Estados Unidos. Atualmente, os Estados Unidos pagam pontualmente um cheque de $4.085 anualmente através do Departamento do Tesouro americano. Obviamente, o governo de Cuba não saca esse valor e permanece reivindicando sua soberania total sobre a ilha. Assim, além dos muitos impasses entre Washington e Havana, existe mais esse problema na relação entre os dois países. Estima-se que cerca de 5.000 pessoas, entre militares e civis, trabalhem na base e na prisão. Um curioso filme foi criado com essa temática, chamado Marcados pela Guerra. O longa conta a história fictícia de uma militar americana e um prisioneiro local. Outro filme interessante é O Mauritano, de 2021, que conta a história real de um prisioneiro da ilha liberto em 2016. Mesmo com as recentes aproximações e acenos entre os dois governos, o impasse entre o futuro de Guantánamo permanece. Obviamente, a posição estratégica e seu atual uso é um dos principais motivos para a não devolução por parte dos americanos. Assim, a base naval permanece como um curioso caso jurídico das relações internacionais e continua sendo um dos principais empecilhos para a normalização plena das relações entre os dois países.
Inscreva-se no canal, dúvidas, sugestões e críticas, deixe nos comentários e até a próxima.